Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando Jesus nasce, Jesus recebe 3 presentes. E esses 3 presentes que Jesus recebe, fala não só da vida de Jesus, mas fala da minha vida e da sua vida. Porque em tudo há um propósito de Deus. Os seus presentes têm significado para a sua existência como Cristo, Filho de Deus, e para mim e para a sua vida como filhos de Deus na terra. E o seu presente influenciou a sua vida, tinha significado na sua vida, mas também fala de quem ele era, de que forma ele viveria e como isso repercutiu em mim e a sua vida. Preste atenção, querido. O primeiro presente que Jesus recebe é o ouro. Aqueles homens ofertaram a Jesus, eles se prostraram e reconheceram quem Jesus era. Preste atenção, gente vindo de longe, do Oriente, do Extremo Oriente, talvez da África, do Egito, da Babilônia, não se sabe o local de partida desses homens. O fato é que eles vieram em Belém. E quando eles chegam, eles se prostram e eles adoram Jesus. Irmão, só se adora a Deus, só se prostra diante de Deus. Ainda que na cultura do Oriente eles se prostram, é um gesto que eles têm de reverência com o próximo, de respeito. Mas a Bíblia diz, Mateus diz que eles adoraram o menino Jesus, ainda recém-nascido. Lucas no capítulo 2, versículo 11, o anjo dá a notícia dizendo: olha, hoje na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo e Senhor. Os anjos dizem: nasceu o Salvador, o Cristo e Senhor. E quando eu olho para o ouro, quando Jesus recebe o ouro, primeiro eles eram uma família pobre. Maria, José, era uma família simples. Aqueles homens entendiam que eles precisavam de provisão. As suas necessidades seriam supridas com ouro. Mas isso é algo prático quando nós olhamos friamente para as necessidades e despesas de uma família. Qual é o significado simbólico ou profético disso? Que no Antigo Testamento quem recebia ouro, irmão, só eram os reis. Só rei recebe ouro. Só os monarcas recebem o ouro. Porque eram aqueles investidos de realeza, de autoridade, que tinham prestígio, fama e glória. Só os reis eram prestigiados com ouro. Mas Jesus, no seu berço, na manjedoura, recebeu o ouro daqueles magos naquele dia. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15: pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso Jesus recebeu ouro, porque Ele já é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos se prostram diante dEle, porque a glória é dEle, louvor é dEle, aleluias, as grandezas são dEle. Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E isso simboliza, isso profeticamente registra que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como diz em Apocalipse, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia diz que também Jesus recebeu o incenso. O que o incenso representa naquela época? Porque os 3 presentes têm um significado espiritual, irmão. Não pense você que os reis magos entraram ali, foram guiados pela estrela, a estrela que Deus colocou para mostrar onde o seu filho estava, aonde nasceu o Salvador, e que simplesmente foram ali e entregaram dádivas por entregar. Não, tudo tem um significado, tudo tem um propósito. O ouro revela a grandeza de Deus, o ouro revela a glória de Jesus, o ouro revela que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é merecedor da glória eterna. Mas Jesus recebe também o incenso, que o incenso representa, irmão,
O incenso, quando você lê o livro de Êxodo, quando Deus instrui Moisés e diz: Moisés, separa homens sacerdotes que serão para adoração no templo. E o irmão de Moisés, Arão, foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi. E através de Arão veio toda a linhagem sacerdotal. E aí Deus instruiu Moisés e Arão a fabricarem um incenso aromático. E esse incenso, ele era para oração no altar de incenso. Quando o sacerdote entrava no templo, havia um espaço chamado Santo Lugar. Imagine, lá fora é o pátio, onde a igreja está é o Santo Lugar. E atrás da cortina havia a Arca da Aliança, era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. No Santo Lugar havia um altar de incenso, e o sacerdote colocava o incenso sobre aquele altar e punha fogo. Ali aquela fumaça subia diante da presença de Deus, representava as orações, representava o clamor do povo, representava o pedido da nação diante de Deus, pelo perdão dos pecados, as intercessões. E só o sumo sacerdote podia fazer isso. Só o sumo sacerdote podia manusear o incenso. Estava sobre o sumo sacerdote a responsabilidade com o incenso. Aí você pergunta: pastor, o que é o incenso? O incenso era uma resina tirada de uma árvore. Esse incenso ele era misturado com outras resinas, e que quando eles colocavam fogo, subia aquele aroma agradável, aquele perfume agradável que enchia a casa de Deus. E aquilo subia diante do Senhor, e Deus se alegrava com a oração do sumo sacerdote e dos sacerdotes. O incenso representava já o sacrifício de Jesus na cruz. Por que que o sumo sacerdote, por que que os sacerdotes oravam a Deus? Por que que o sumo sacerdote entrava no templo e lá no lugar santo colocava o incenso e intercedia pelo povo, para que houvesse perdão dos pecados? E quem foi o sumo sacerdote da minha e da sua alma na cruz? Que intercedeu por mim e por você, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz? Foi Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele é o incenso, o sacrifício de perfume que vai para a glória de Deus. Aqueles homens já profetizavam que Jesus era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que Jesus era o sumo sacerdote, e o incenso já significava o seu sacrifício na cruz, como sacerdote, aleluias, que recebe os nossos pecados e vai diante de Deus para a purificação. João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que João Batista vê Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, o sumo sacerdote na época de Arão, ele entrava no santo lugar, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e os pecados do povo. Quando João vê Jesus vindo ao longe, ele declara: eis o Cordeiro de Deus. E está aí o verdadeiro Cordeiro de Deus. Não é um cordeiro que lá no passado o sumo sacerdote matava e imolava, ou o boi, e pegava o sangue daquele animal, um animal que não tem pecado, e levava diante da Arca da Aliança, para pedir perdão pelos pecados do povo. Não, Jesus agora é o próprio homem, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que vai à cruz como um sacrifício, derrama o seu sangue por mim e por você, e vai diante de Deus, leva as nossas vidas, recebe o perdão eterno, nos justificando diante da presença do Senhor. Quando Jesus recebe o incenso daqueles homens, profeticamente está sendo dito que Ele é o sumo sacerdote, que leva as nossas vidas diante de Deus em perdão e salvação, que Deus recebe as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora por nosso intermédio Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se revela, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para que os que estão perecendo, somos um cheiro horrível de morte e condenação,
mas para os que estão sendo salvos, somos perfumes que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta? O que ele está dizendo, irmão? Que Jesus, ele é o bom perfume para Deus, e que eu e você, estando com ele, esse aroma de Jesus toma as nossas vidas. Irmão, é mais forte do que aquele perfume que você passou quando você veio, é mais forte do que aquela colônia que você passou lá na sua casa para vir ao culto, é mais forte do que aquela essência que você usa, que você passa na sua pele para se perfumar. O aroma não fala só de algo externo, fala de algo interno, de essência de vida, de essência. Só o sumo sacerdote poderia manusear o incenso, ninguém mais. Mas Jesus foi o próprio sacrifício perfumoso diante de Deus, e a sua glória veio sobre as nossas vidas, perfumou a nossa vida. Ele diz que esse perfume é tão poderoso. Ele diz assim: mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos. Mas ele diz: e por aqueles que estão se perdendo. Para quem é salvo, irmão, está sendo salvo, está sentindo o cheiro de Cristo. Mas para quem está se perdendo, está sentindo o cheiro de morte. Você percebe? Para quem está sendo salvo, o aroma é agradável. Mas para quem está se perdendo, não é tão agradável assim. Agora, dentro desse perfume, dentro desse incenso, havia um produto que é narrado no próximo presente, que era a mirra. A mirra era um dos compostos do incenso. E a mirra, ela era muito cheirosa, muito perfumada, porém ela era amarga. E Jesus também recebeu mirra. E o que a mirra representa? Que Jesus sim é o sumo sacerdote. De forma prática, tanto o ouro como o incenso, como a mirra, eram valiosos naquela época. E Jesus recebeu os três. A mirra era um óleo amargo, uma resina vegetal amarga, mas o seu perfume era extraordinário. Quando se colocava fogo, ou então quando se usava a mirra como um produto, como um perfume, num sentido aromático, ela tomava conta do lugar. Mas a mirra traz as características para Jesus de forma diferente. A mirra era usada, irmão, para ungir o morto. A mirra foi usada no Egito Antigo para embalsamar os faraós da época. A mirra, ela é um perfume, mas também ela é um óleo medicinal. Quando Jesus está na cruz, sendo crucificado, a Bíblia diz que eles deram para Jesus vinho misturado com mirra. E o que era vinho misturado com mirra? Era uma droga, era um composto que se tornava uma droga, era um alucinógeno. Então, quando o crucificado tomava vinho com mirra, ele ficava meio tonto, meio desorientado. E era a forma que os romanos tinham para aliviar um pouco da dor na cruz. Lembra quando aquele homem pegou aquela mirra na esponja junto com o vinho e colocou na boca de Jesus? Jesus se recusou a beber. Jesus não tomou o vinho com a mirra, porque Jesus queria que o seu sacrifício, que a sua entrega fosse lúcida, fosse real diante de Deus. Jesus não queria ficar embriagado diante do sacrifício, ele queria que fosse perfeito diante de Deus. Aleluias. Irmão, Karl Marx, um dos socialistas da nossa era moderna, Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Ópio é droga. A religião é a droga do povo. Ele quer dizer o seguinte, que a religião anestesia as pessoas, deixa as pessoas anestesiadas. E o cristianismo, irmão, é a única religião, eu falo entre aspas, porque o evangelho não é religião. Você encontra milhares e milhões de religiões nesse mundo, de filosofias, mas o evangelho não é uma religião, é a revelação do reino de Deus na terra. Quando a prova real de que o cristianismo não é uma religião, como religiões que os homens criam, Jesus não toma aquela droga para não se embriagar, para não perder os seus sentidos diante do seu sacrifício, porque Jesus vai até o fim por mim e por você, e não negocia diante da glória de Deus. Os homens podem dizer que o cristianismo é
o ópio do povo, mas a Bíblia diz e Jesus deixa bem claro que não é, porque Jesus, na hora da sua maior crise, não quis ficar entorpecido, mas ficou bem acordado para fazer a vontade de Deus. Aleluias. Jesus não tomou a mirra junto com o vinho, ele continuou firme no seu propósito diante da presença de Deus. Agora a mirra, irmão, abra sua Bíblia, Isaías 53, eu quero ler com você. Isaías 53. A mirra fala da morte de Jesus. Se o ouro fala da glória, que Ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Se o incenso fala da sua linhagem sacerdotal, da sua grandeza, do seu sumo sacerdócio. A mirra fala do seu sacrifício, da sua morte, do momento mais amargo, mais triste, mais cruel da sua vida. Isaías 53, versículo 3, acompanha comigo até o 6. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 10 e 11 agora. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que Isaías, há 740 anos atrás, antes de Jesus vir, profetizou? Que Jesus foi o servo sofredor, foi desprezado por muitos, e não se engane, continua sendo desprezado por muitos. Mas Isaías disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si, lá na cruz Ele tomou sobre Ele o seu corpo, Ele tomou sobre o seu corpo as nossas enfermidades, Ele tomou sobre o seu corpo os nossos pecados, e nós olhamos para Ele e dizemos assim: Ele foi ferido por Deus. Sim, Ele foi ferido por Deus por causa da nossa culpa, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quem foi castigado, irmão? Jesus. Quem foi castigado? Jesus. Agora o castigo que estava sobre Ele nos trouxe o quê? A paz, a Bíblia diz. O castigo que estava nele, sobre Ele, nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu castigo, eu e você fomos sarados. Irmão, se você pega essa palavra aqui, se você acredita de todo o seu coração, se existe enfermidade na sua vida, ela vai embora. Ela vai embora, porque lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já levou ela. Jesus já curou, Jesus já abençoou, já nos abriu a porta. Por isso nós dizemos: nós não vamos ser abençoados, nós já somos, diz a Bíblia. Nós já somos. E o que nós precisamos apenas é tomar posse do nosso milagre, da nossa cura, da nossa bênção diante de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus nos abençoou, não vai nos abençoar. Se você precisa de algo nessa noite, de uma porta aberta, de uma cura, confesse o teu milagre. Não diga: Deus vai me curar, Deus vai me abençoar. Diga: eu já sou curado. Isso não é pensamento positivo, não, irmão. Isso é fé na palavra de Deus. Eu já sou curado porque foi Jesus que me curou. Lá na cruz Ele levou essa enfermidade, seja ela qual for, Ele já levou na cruz por mim e por você. Aleluias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
Nós andávamos desgarrados como ovelhas e se desviava cada um para o seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus todas as iniquidades, todos os pecados caíram sobre ele. E aí Isaías é tão preciso que no verso 10 ele diz: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmão, Jesus, quando é pregado na cruz, toda enfermidade vem sobre ele. Ele era perfeito, saudável, não tinha enfermidade, mas ele ficou enfermo na cruz, ficou doente na cruz. A Bíblia diz que Deus se agradou moê-lo, porque ele diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação do pecado? Expiar o pecado é remover a culpa, é remover o pecado. Jesus fez isso. Jesus fez isso na cruz. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual é o trabalho da alma de Jesus? O trabalho da alma de Jesus é eu e você aqui, crendo na sua palavra, sendo salvos na sua presença, para um dia estar na eternidade junto com Ele. O trabalho da alma de Jesus é resgatar homens e mulheres perdidos nessa terra. O trabalho da alma de Jesus é curar aqueles que estão enfermos, e abrir a porta para a sua igreja, para se mover no sobrenatural. Aleluias. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra, e tudo tinha propósito, irmão. Cada um daqueles presentes tinha um propósito. Que eu e você possamos entender que Ele é o Rei dos Reis, sobre a minha e a sua vida sempre. Que Ele domina sobre a minha casa e a sua casa. Ele é o Senhor. E Ele precisa ser o Senhor como Ele foi em 2021. Ele precisa ser em 2022, 23, 24, até Ele voltar pessoalmente nas nuvens do céu. Quando Jesus recebe o incenso que o sumo sacerdote oferecia a Deus, que também representava as nossas orações subindo, e a Bíblia diz que lá no céu, os 24 anciões estão com os incensários de ouro, e ali está o incenso subindo diante de Deus, que são as orações dos santos. Jesus está intercedendo por mim, por você agora diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, o incenso fala da nossa vida em Deus, da nossa vida na presença de Deus. Fala das orações, irmão, fala da comunhão, da santidade, da vida no Senhor. Quanto tempo nós estivemos na presença dEle? Quanto tempo nós buscamos o céu? Quanto tempo nós entramos diante da pessoa bendita de Deus em oração? A mirra fala do sacrifício de Jesus, nós vimos aqui. A mirra fala das dores que Ele sentiu e sofreu, mas em resposta para mim e para você, tudo que Jesus padeceu foi para o nosso benefício. Por isso nessa noite, irmão, tem perdão, nessa noite tem cura, nessa noite tem milagre, nessa noite tem porta aberta, nessa noite tem bênção, tem provisão de Deus. Quando nós cremos na palavra do Senhor e não duvidamos por incredulidade da nossa alma. Vou falar de novo para você: você não vai ser abençoado, irmão. Você não entra aqui para ser abençoado, você já é abençoado. A sua casa já é abençoada. Você lembra de Abraão? A gente pensa assim, ó, eu vou para um lugar, lá eu vou ser abençoado. Eu vou fazer a oração da bênção, eu vou fazer a oração da purificação. O que Deus diz para Abraão? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1. O que Deus disse para Abraão serve para mim e para você. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma... Espera aí, Deus não falou para ele assim: você vai ter uma bênção. Não, Deus disse assim: tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse: Abraão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fé.
Atitude em Deus, Abraão saiu e foi. Aí Deus disse assim: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu te abençoarei, e você será uma bênção. Ponto final, você será uma bênção. Em outro momento Deus diz assim: Abraão, sê tu uma bênção, seja você a bênção. E às vezes, irmãos, os crentes ficam buscando a bênção, ficam atrás da bênção, batem de igreja em igreja, de porta em porta, buscando a bênção. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você somos a bênção. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio capítulo 28, que eu e você não precisamos correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção baterá na nossa porta. Aleluias, porque eu e você temos a promessa de Deus. Amém? Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você possamos ser uma bênção na presença de Deus. O que você está precisando nessa noite, Deus tem para entregar na sua mão. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Jesus um dia recebeu ouro, incenso e mirra. O que eu posso oferecer para Deus nessa noite, a não ser o meu coração? Porque Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Dê o seu coração para Ele, dê a sua vida para Ele, e que esse ano de 2022, irmão, seja diferente, a sua entrega seja efetiva. Deixa Deus trabalhar, a bênção não vai vir, ela já está com você. Amém? A bênção já está dentro da sua casa, você só não viu ainda. A bênção já está na sua mão, você só não viu ainda. Mas o fato é que ela está, porque Jesus já entregou para mim e para você. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por essa noite tão abundante, por este amor tão abundante, porque um dia vieste, Senhor, por amor de cada um de nós, por amor da humanidade. Nós te louvamos por esse amor que nos alcançou. Nós te louvamos porque deixaste tudo e vieste para nos resgatar. Aleluias, para ti mesmo. Nessa noite nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, e cremos pela tua palavra, cremos que somos uma bênção, que não teremos uma bênção, mas que a bênção do Senhor já é em nossas vidas. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos tudo na tua presença, Senhor. Ensina-nos, mostra-nos, faz-nos entender e enxergar aquilo que o Senhor nos tem dado. Faz-nos entender, enxergar e tomar posse daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que se cumpra sobre a vida da tua igreja, das nossas vidas, a tua promessa, a tua bênção, a prosperidade que vem do alto. E 2022 seja um ano de poder, de glória, de prosperidade, do mover do teu reino santo sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, amigos e irmãos, Senhor. Em nome de Jesus nós te adoramos nessa noite, te damos todo louvor, em nome de Jesus.